Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação de um usuário que não quis se identificar, um anônimo. E eis o que ele tem a dizer: Olá, Coruja, sou inscrito no canal e também no Discord. Já vinha matutando na cabeça essa questão de alguns homens se tornarem super-heróis ou simplesmente idiotas inconsequentes para defender fêmeas para se provar como alguém na sociedade. Daqueles caras que, quando fazem piadinha com a moça em questão, querem se provar machões e vão pra cima com uma força sobrenatural que acreditam ter, onde em muitos casos eles acabam por apanhar, passando até vergonha. Até um episódio que aconteceu em um início de churrasco entre amigos, entre aspas. Um dos participantes, amigo meu, de estatura média, de 1,75 por aí, atlético, estava de boa, e a namorada do outro começou com piadinhas dizendo que ele era solteiro. Nota, essa garota mandava no namorado dela, um outro colega meu, e ela tinha esse jeito desprezível de ficar cutucando. Ele zoou que gosta de variar o cardápio e esse meu camarada sempre foi fair play. Não perturbava ninguém, nem ficava com piadinhas, sempre de boa. Ela, com raiva pelo ego ferido, xingou ele de frouxo e ele mandou ela calar a boca e respeitar, no que atiçou a ira do namoradinho dela, que é alto, tem 1,85 de altura, porém sobrepeso, e é um betão dela que foi tirar satisfação, achando que por ser grande ia intimidar. O primeiro rapaz, que estava de boa e do nada ficou na rage, só fechou o punho, detalhe, ele treina boxe, e no que o namorado da moça veio, ele empurrou um direto na cara dele e o fez cair zonzo. Depois deu um rush de mais de 5 socos na cara e um pisão. E o namorado ficou por ali mesmo apagado. Ela veio querer intervir com tapas e ele pegou ela pelos cabelos e soltou 4 tapas na cara que o estalo chegou a nos assustar, jogando ela no chão. Depois ele ficou em um canto, em guarda alta, só esperando quem ia tentar sorte. Eu ajudei na contenção desse meu amigo com diplomacia e, como nós já éramos amigos há muito tempo, catei ele e saímos do que era para ser um churrasco e fomos embora. Tocamos para uma praça para esfriar a cabeça, paguei um rango para nós, porque até então nem tínhamos comido devido ao incidente, e depois cada um foi para sua casa. Tempos depois, a galera do churrasco não se falou por um tempo e ficamos sabendo que o casal tinha se separado e, por informações de outros colegas que também estavam lá, ela confessou que não admitia um cara fraco apanhar de um baixinho e ainda sofrer agressão e não poder se defender, incluindo que já estava com outro e grávida. Esse maluco que apanhou, fiquei sabendo que depois do término tentou se churrascar. Mandou ameaças para esse primeiro amigo que bateu nele, dizendo várias coisas, mas como tínhamos um colega em comum que é advogado, as coisas já estão bem mais safe nesse caso. E tive mais algumas conversas com esse camarada, mas dei uns toques para ele não se preocupar, que pela personalidade do maluco lá, ele não iria fazer nada no fim das contas, mas deixa o advogado de prontidão, porque sabe como é, né? E o engraçado que algum tempo depois chegou até a nós que ele, o cara que apanhou, tinha se mudado de cidade. No fim, não tivemos mais notícias, seguimos nossas vidas. E Anônimo, muito obrigado pela doação e pelo relato. Também muito obrigado por assinar o Discord aqui do canal, né? É um apoio que me dá aqui na criação de conteúdo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem fazer parte do servidor do Discord ou promover algum vídeo aqui no canal, com algum relato ou assunto para eu discorrer, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, mas se quiserem apoiar o canal de outras formas, né, 100% gratuitas, vocês podem sempre aí deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e deixar um comentário aqui livre na seção de comentários. Então vamos a esse assunto, né, mano? Esse é o clássico caso de falso brabismo. Quem lembra daquele vídeo do Trunks do Futuro sobre falso brabismo, né? Eu gostei bastante desse termo, ele é um termo até que bem mesclado com o erudito e o coloquial, né? Falso brabismo, muito bom isso, porque você sabe muito bem, né? O brabo, né? A gíria brabo vem de bravo, de bravura, que significa exatamente ato de destemor, de valentia, né? Coragem, coisa do gênero. Só que na linguagem popular também significa uma pessoa que não leva desaforo para casa, ou que se irrita fácil, que resolve tudo no curto e grosso e tal. E muitos confundem isso com uma qualidade, e o pior, com uma qualidade inerentemente masculina.
Isso é claro, numa sociedade ginocêntrica como a nossa, é óbvio que vai ser algo cultivado pelo ginocentrismo, porque obviamente é algo mais do interesse feminino do que do interesse masculino, esse tipo de coisa. Vejam só, no vídeo do Trunks, que obviamente já se perdeu com a saída dele do YouTube, né, sobre o falso brabismo, ele falou mais sobre um comportamento midiático, né, um comportamento em redes sociais, de fato, onde as pessoas demonstravam uma indignação falsa sobre assuntos polêmicos. Justamente só para ganhar crédito social, só para mostrar algum tipo de indignação, fazer uma sinalização de virtude falsa e dizer, meu Deus, que absurdo, para onde o mundo vai, estou revoltado com isso. Mas de fato era mera hipocrisia, porque nos comportamentos, até mesmo do dia a dia, a pessoa não demonstrava esse tipo de brabismo. E ele fez nesse vídeo uma correlação com o que o Olavo de Carvalho chamava de paralaxe cognitiva, que é quando uma pessoa ela fala algo antes de sentir, ou quando ela fala sem necessariamente acreditar no que fala, entendeu? É meio que no automático, é justamente como fruto assim do inconsciente social coletivo, porque instintivamente essa pessoa sabe que aquilo vai render crédito social e meio que está indo no efeito manada, manja? E isso muito acontece nas atitudes de falso brabismo entre os homens. Principalmente quando tem uma presença feminina no recinto, cara. E ainda tem um agravante acima disso, que é o fato de se essa moça ser um interesse romântico, né? Um interesse afetivo do falso brabo em questão. E, meu Deus do céu, isso aí, irmão, não tô brincando, tá? Gera guerras. Isso gera guerras e milhões de mortos. E eu não vou mentir para vocês não, absolutamente todas as brigas entre homens que eu já presenciei, sendo entre conhecidos meus ou não, foram motivadas pela presença feminina. E cara, às vezes a moça não tem nem culpa, tá certo? Tem alguns momentos em que elas motivam isso, que elas dão sinais claros ali e tentam incentivar a agressão, fazendo piadinhas e tal, então ela tem uma responsabilidade. Porém, muitos desses casos, cara, é simplesmente o maluco querendo se provar macho. Porque ele tem essa noção de macheza, né? Que é a demonstração desproporcional de violência ou mesmo gratuita. Quando, na verdade, isso não é o significado de bravura, não é o significado de coragem. O significado clássico de bravura, de coragem, é realmente você ter a capacidade de enfrentar os desafios justos. Outro caso de falso brabo é o cara que assim, sai para defender mulheres que não fazem parte da vida dele, entendeu? Que é uma coisa que ele não faria por outros homens. E aí a gente já cansou de ver casos sobre esse aí, né? Do cara que ele acaba sendo agredido com a intenção de defender e ele sai muitas vezes com sequelas físicas assim, e no dia seguinte a moça simplesmente retornou com um agressor que era interesse romântico dela, algum parceiro afetivo, sei lá. Então veja que isso não tem nada a ver com coragem, cara. Coragem é você enfrentar uma situação difícil, mas recompensadora, claramente recompensadora. Coragem é realmente ter a força de vontade de enfrentar aquilo que é necessário. É o que a gente chama de disciplina, né? Você tem um desafio à sua frente, o qual se você cumprir, você vai ter uma recompensa clara por aquilo. Agora me diga, defender uma transeunte na rua, qual é a recompensa que você recebe? Nenhuma, né? Primeiro que não é nem o seu trabalho, cara. A gente paga imposto para o Estado justamente para não ter esse tipo de responsabilidade. O que você tem que fazer é denunciar o caso para a polícia e se afastar, porque você não é nenhum super-herói e a sua integridade física é sua prioridade. Ela não vale menos que a integridade física de ninguém. A polícia é que tem esse trabalho, não você, tá, manjinão? E, cara, o falso brabismo, ele é muito comum no Brasil e não é exclusivo dos homens, tá? A gente tem uma cultura aqui de brabeza mesmo. Uma cultura de projeção social, tá? Que é justamente o ego, né? Uma cultura ególatra, onde as pessoas elas gostam muito de parecer o que não são. Fato. E dentre os homens, até aqui na comunidade masculina, isso é muito comum, porque os caras eles trabalham nessa de que ele é mais que os outros, né? Foi o que eu falei naquele meu vídeo, a prepotência dos homens ditos despertos. Onde o cara está sempre querendo pagar que sabe mais de mulher que os outros, que ele é mais desperto que os outros, que ele é mais red ou black que os outros estão em golpe porque discordam dele. E veja, até aí é só prepotência mesmo. O que configura o falso brabismo é aquele famoso meme, né?
O cara que tá dropando a head no feed ou na timeline de qualquer rede social, mas no DM dessa mesma rede social ele tá lá betando. E veja que não é nem simplesmente ele usar Mask Pill. Não, o cara tá betando de fato para ver se ele consegue alguma migalhinha, né? Foi o que eu falei também naquele meu vídeo do GPzismo masculino, mano. Os caras que ainda estão no mercado de relacionamentos, que é extremamente desvantajoso para os homens, sabem que se eles não amaciarem o ego da dita cuja, ele não vai conseguir o que quer. Porque o pagamento do homem na transação, que são os relacionamentos, é sempre a primeira oferta a se fazer. Primeiro o homem oferece o pagamento e depois a mulher ela vai julgar ali se aquele pagamento é autossuficiente para depois pensar, né, em recompensar esse cara. Tem muitos caras que vivem na mera expectativa da promessa da recompensa. Tem algumas moças que nem chegam a prometer. Algumas delas prometem e o cara vive nessa expectativa. Outros ela nem chega a prometer, tá? Mas o cara ele fica na expectativa de uma possível promessa, né? Sem falar que o homem meio que ele já se recompensa sozinho com o fato de estar ali, né, oferecendo algo e tal. O homem ele tem um sistema endócrino mesmo, né? Um sistema assim de neurotransmissores e hormônios que dão a ele um pico de prazer em estar servindo uma fêmea, vê-la feliz, com um sorriso no rosto e tal. Não tem para onde correr não. Aí é determinismo biológico de fato. E isso é muito endossado pela sociedade, né, genocêntrica e tal, das deusas raras, né? Você realmente fazer uma deusa feliz te dá muito crédito social. Então o falso brabo, cara, ele vai ser sempre gogozeiro, né? O brasileiro ele gosta muito disso, ele gosta muito de criar mitos, automitos, né? O cara que conversa demais, sabe? O famoso mitomaníaco. Toda vez que um cara ele vem com essas historinhas aí, né, de que ele faz e acontece, você pode ver que ele é um falso brabo. Geralmente, você pode matematizar isso a partir da quantidade de vezes que ele usa eu nas frases. E com que frequência essas frases aparecem, tá? Então vejam, como eu já disse a vocês, o ser humano ele só consegue se relacionar com as suas próprias experiências. Então toda vez que alguém falar alguma coisa, contar algum caso, ou mostrar alguma situação, como por exemplo o relato que eu comecei o vídeo aqui, você já vai automaticamente se projetar ali naquela situação pensando: como eu lidaria com essa situação se eu estivesse nela? Isso é natural do ser humano, cara. O ser humano só consegue entender o mundo a partir das próprias experiências, tá? Você não consegue ver as coisas de uma terceira via, de uma terceira pessoa. É sempre primeira pessoa, é sempre eu, é natural isso aí. É uma estratégia de sobrevivência, claro. Faz todo sentido, né? Porém, uma pessoa que ela é muito ególatra, ela tem essa projeção social muito grande, a primeira resposta que ela vai ter é: se fosse eu, ou eu não deixava, ou eu sou assim, eu não faço isso, eu não sei o que. É sempre o eu. Começa sempre com eu. Isso é muito comum do que Freud chamava de narcisismo primário, né? Que é tipicamente infantil e, portanto, feminino também, que operam basicamente no mesmo polo, né? E é exatamente por isso que essas pessoas, esses falsos brabos, eles são facilmente feridos, né? O ego deles é facilmente ferido porque é inflado, né? E quanto mais inflado, maior o alvo, correto? Então, mano, falso brabo é muito fácil de irritar, cara. O cara ele fica pé da vida com qualquer coisinha que vai ferir a projeção social dele, porque ele não vive por si, ele vive a partir do que ele quer que a sociedade entenda dele. Então ele vive sempre protegendo um personagem o qual ele quer viver, né? Que não é ele, é mera projeção social. Então você pode ver, né, cara? Geralmente esses caras expandem muito a própria individualidade. Eles expandem o seu ser, às vezes um grupo político, uma ideologia, né? Ou algum outro tipo de comunidade, assim. E aí você vai e critica essa comunidade, ou esse grupo político, ou ideologia, o cara ele já se sente pé da vida. Por quê? Porque o ego dele se inflou de tal forma que ideologicamente consumiu a comunidade, né? O grupo político, etc. Ele sente que é aquilo, entendeu? Como se tornasse um simbionte com a tal coisa. Por isso que ele se sente pessoalmente criticado quando você faz críticas a essas ideologias. É como se realmente o sistema nervoso do cara tivesse se expandido para essa tal coisa aí. E aí, tipo, é um interruptor, tá ligado? Tu toca lá, manda um sinal cá, mano. Tu toca na ideologia, no partido político, ou seja lá o que for, o cara sente o sinal aqui no corpo dele. E como o Kodama já mostrou, e tem estudos conclusivos a respeito disso, e até testes laboratoriais, cara, dores emocionais são comparáveis a dores físicas. Isso é um fato, né? Por isso que o coração é relacionado a questões de amor e sentimentos sociais, né? Quando você está com vergonha, ou quando você sente medo, ou coisa do gênero, essas emoções assim, o seu coração dói. Por quê? Porque ele bombeia mais rápido
para se preparar ali para uma situação de luta ou fuga. Aí, em outras situações emocionais também, né, questões assim de envergonhamento social ou coisa do gênero, você sente o quê? Um frio na barriga. Apreensão, né, ansiedade e tal, causam geralmente isso. Aí quando você está nervoso, você fica o quê? Com a cabeça quente, todo mundo fala isso, né? Aí você sente aquela dor de cabeça, porque o cortisol é foda. Você sente de fato sua cabeça esquentar, então você percebe isso no falso brabo, mano. O falso brabo ele fica machucado, fisicamente machucado muito fácil. E veja que isso não tem nada a ver com bravura, né? Por isso que é o falso bravo, mano. O cara realmente não tem tenacidade, entendeu? Ele não consegue aguentar essas situações. Isso não é coragem, isso não é disciplina, isso não é resistência. Pelo contrário. Então, como eu disse, né, o falso brabismo ele não é exclusivamente masculino justamente porque é fruto desse narcisismo primário citado por Freud, que é tipicamente infantil e feminino. Então, o falso brabismo que o Trunk citou no vídeo dele, que é essa coisa mais midiática, mais social, de ficar dizendo que se indigna por alguma causa polêmica e tal, quando em verdade é pura hipocrisia, é mais do feminino isso aí, né? É uma coisa até que o Pondé fala, ele fala o seguinte, tem muitas pessoas aí, a gente sabe que isso aí ele tá fazendo uma crítica principalmente ao feminino, né? Que ficam dizendo que tem dó das crianças da África, tem dó das crianças de rua e tal, mas não pega uma para cuidar, né? Para dar um lar e tal, e pior, não quer nem ter filho, não quer nem cuidar do próprio sangue. Então é muito mais fácil para as pessoas dizerem que se preocupam com coisas que não fazem parte do seu dia a dia, né? Como crianças famintas. Isso é mera sinalização de virtude para ganhar crédito social, é um falso brabismo midiático. Então as mulheres elas ganham mais crédito social a partir do falso brabismo na sinalização de virtude, mas nas qualidades mesmo, né? Enquanto o homem ele é mais físico, ele ganha mais no falso brabismo da intimidação física, entendeu? De fazer e acontecer de fato, de recursos, de materialidade. Porque, de fato, em ambos os casos, é isso que enche os olhos do sexo oposto. O que é que um homem quer? Uma moça virtuosa, né? Uma honradinha. O que é que uma mulher quer? Um cara capaz de prover, proteger e tal. Então você percebe aí que até mesmo o ego, essa projeção social, cara, tá todo a serviço da reprodução. É o que eu digo a vocês, cara. O ser humano, ele não é nada além de uma criatura como todas as outras, buscando se reproduzir e sobreviver. Então, até o nosso inconsciente social coletivo e aquilo que a gente cultiva como algo a ser justo, a ser benquisto na nossa sociedade, no fim das contas, está no frigir dos ovos mesmo, a médio e longo prazo que seja, é a serviço da reprodução, é para levar você ao acasalamento. Daí você entende por que o homem, principalmente na presença do sexo oposto, ele fica muito mais facilmente ferível, vamos pôr assim. Ele fica muito mais falso brabo, entendeu? Porque é quase que um ritual de casalamento, cara. É uma estratégia de reprodução isso aí. Então, é uma regra dos mamíferos, cara. Não mexa com os machos no período de cio da fêmea. E se vocês já leram o meu e-book, que está aqui na descrição e no comentário fixado, sobre ovulação oculta, a nossa fêmea humana, ela esconde propositalmente, é claro que propositalmente não de forma consciente, né? Biologicamente, né? Tem um propósito dela esconder o seu período fértil, justamente para aparentar para os machos que ela está no cio o tempo todo. E dentre os mamíferos, só 36 espécies fazem isso, seres humanos inclusos. Então veja que essa é uma coisa muito rara, né? Muito exclusiva, que foi selecionada através de um ambiente muito específico. E, de fato, nas 36 espécies estudadas, existe uma necessidade social em comum para a ovulação oculta. Tá? Eu expliquei isso detalhadamente no meu e-book, mostrando até as consequências socioculturais aí desse comportamento. E é por isso que o nome do e-book é Manipulação Oculta, né? Como a biologia feminina de fato manipula os homens para fazer o que elas querem que eles façam. E isso me leva à conclusão desse vídeo, né, mano? Não tomem minhas palavras, pensem em vocês aí. Quantas brigas vocês já presenciaram, de conhecidos ou não, e veja a motivação ali por trás. Quantas dessas brigas não foram motivadas por mulher? Não foi necessariamente estimulada pela mulher, ela não realmente ali sugeriu uma discussão, uma desavença sequer, muitas vezes ela não estava nem presente, mas meramente, né, o conceito abstrato do feminino ali em questão já deixa os caras pé da vida. E se a moça tiver presente, meu irmão, aí o instinto de pseudo-macho alfa flora ali, né? E você pode ver esse tipo de comportamento aí entre praticamente todos os machos da natureza. A espécie humana não vai ser muito diferente. É isso aí, senhores.
nós somos essencialmente primatas. E é uma coisa que o próprio Kodama diz muito, né? Que nosso cérebro não sabe que está em ambiente civilizado e em ambiente tecnológico e seguro. Ele pensa que está na selva de aproximadamente aí 300 mil anos atrás. Ou seja, o Kodama ele também fala sobre determinismo biológico, seleção natural, né? Evolução pra caramba, porque ele parte também das bases da psicologia evolutiva. Assim como eu. Então vejam que a gente não está negando determinismos biológicos, a gente só está trazendo mais evidências à mesa, né? E mostrando que não é tudo. E nesse vídeo eu fiz justamente isso, eu mostrei como o determinismo biológico é a base, porém a psicossocialidade humana ela se segue, né? Como os efeitos sociais aqui, a projeção do ego, teoria freudiana aí do narcisismo primário, como é a mente da pessoa. Pô, um monte de coisa, pelo amor de Deus. Se vocês não têm a capacidade de conjecturar, né, o negócio todo aí, ver o quadro maior e ver o tripé humano de biopsicossocialidade, aí não me culpem, tá? O QI de vocês é baixo mesmo. Então, se vocês acompanharam até aqui, senhores, muito obrigado. Desejo a vocês sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Grato aí a todo o apoio, grato ao anônimo doador. Aqui é o Coruja e até mais.